Fala galera, vamos lá para mais uma semana, né, de mais um dia de Morning Call. Tô gravando esse vídeo no domingo à noite, dia 26, mas vocês vão estar assistindo aí dia 27. Não vou conseguir gravar agora no dia 27, tenho um compromisso bem cedo lá, não vai dar pra fazer esse Morning Call. Mas eu tô adiantando aqui para vocês, provavelmente até coloque de madruga ali, para vocês começarem já a semana. Eu tenho um grupo de Telegram, e até o link tá na descrição do vídeo. E a galera perguntou, e aí, Ban, qual que é o viés pro início da noite? E eu até comentei lá, pra mim é dólar forte e índices para baixo. Aí de repente veio, né, parece que tava esperando eu falar lá, o dólar disparou, e aí o euro, o AUD, o NZD, todos vieram para baixo, e vieram forte até. Pela análise técnica, todas essas moedas estão batendo numa LTAzinha, ó, estão segurando numa LTAzinha, nem vou mostrar todas, mas todos estão aí no mesmo sentido. Apareceu alguns embargos aí em relação ao G7 e Rússia, né, para não permitirem mais comprar ouro da Rússia. A Rússia tinha aumentado as reservas de ouro nos últimos anos, na última década, né. China e Rússia são os países que mais compraram ouro nos últimos anos, e era uma forma, é a segunda maior, não é a fonte de renda, mas é a segunda maior receita da Rússia, depois de energia, obviamente, é do ouro. E aí, quando você faz o embargo e todo mundo proíbe ou não decide comprar, é uma fonte que seca, né? Uma fonte mais que seca. Muitos já imaginavam que o ouro pudesse abrir em alta hoje, de fato isso aconteceu. Abriu com gap de alta, o preço do ouro, deixa eu tirar essas médias daqui para não atrapalhar a gente. Se colocar a Fibonacci aqui, ó, a retração de Fibonacci vai estar corrigindo, retração de Fibo, até passou um pouco já, mas ainda tem o 786 para segurar, e é justamente o fechamento do gap ali. E aí, por que não, né? Como vai desenrolar essa parte desse embargo aí, pode ser que o preço do ouro passe a subir. Vai depender muito do dólar também, o dólar subindo ele acaba pressionando o preço do ouro para baixo, mas pelo jeito a gente vai ter uma semana aí, começando a semana na segunda-feira, com um dólar um pouco mais forte, esses índices vindo para baixo aí, principalmente essa madrugada agora, do domingo para segunda, né? Madrugada da segunda-feira. No decorrer da semana, ó, segunda-feira, que é o que importa, depois a gente vai falando isso no dia a dia, tem núcleos de pedidos de bens duráveis, é importante, expectativa de uma desaceleração, vai sair às 9h30, vendas pendentes de moradia a gente tem acompanhado, né, semanalmente, tanto de casas novas quanto de casas usadas, e depois lá na parte da tarde tem discurso do presidente do Banco Central Europeu, que é a Christine Lagarde. Mas, de resto, não tem mais nada, começa uma segunda-feira mais calma de dados econômicos, porém, né, não menos importante, notícias políticas e embargos contra a guerra e o avanço da Rússia em cima da Ucrânia e tal. Esse tipo de notícia ainda tem bastante. Terça-feira eu acho que a gente deixa pro Morning Call de terça, mas se a gente vier dar uma olhada aqui, ó, terça-feira também é mais fraca de dados econômicos. Na quarta-feira, alguns índices de inflação ali em Espanha, só que reparem que tá bem tranquilo assim de dados econômicos, né? Vai sair o IGPM na quarta-feira, é importante, né? O reajuste de aluguéis e tal. Existe uma expectativa aí de um aumento no mês de junho. O acumulado dos últimos 12 meses, se não me falha a memória, está em 10 ponto alguma coisa por cento. A gente já viu esse IGPM, índice geral de preços, né? Bater 35%. PIB também sai na quarta, discurso do Powell, presidente do FED que vocês já conhecem, quarta-feira, 10 horas da manhã. A gente já sabe que vem movimentações, e aí a gente vai ter aí o dado econômico mais importante da semana, é esse aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vai ficar amarelinho mesmo. O PCE. Tem mais PCE, eu já vou mostrar para vocês ali, mas o Banco Central Americano, o FED, passa a olhar esse índice de inflação. O PCE é um índice de inflação e ele baliza ali as decisões de taxa de juros, etc., olhando justamente para este índice. Depois, ó, reparem que segunda e terça bem vazio, quarta até tem alguma coisa, quinta, PIB, alguns índices de inflação também, variação de emprego na Alemanha, núcleo de preços, o PCE, que eu acabei de falar para vocês, aqui o bicho pega. Então, todos esses aqui, ó, pedidos contínuos para o seguro-desemprego e tal, ó, pode escapular. Todos esses são dados importantíssimos e esses dados econômicos são o que vão trazer bastante volatilidade para a semana. Então, vai ser o dia mais importante, é isso aqui, ó. Gastos pessoais, renda pessoal, consumo pessoal, além dos dados do PCE aí do mês passado, do anual e assim vai. Isso aí foi lá na quinta, né? Isso, na quinta-feira. Restante do dia, na sexta-feira, alguns PMIs, alguns índices de inflação, da zona do euro também, importantíssimo. Então, a gente começa a semana, resumindo, né? A gente começa a semana um pouco mais lenta para dar uma acelerada e uma alta volatilidade mais para o final de semana. Quando a gente olha aqui como fechou sexta-feira, os índices subiram bastante na sexta-feira, né? Dow Jones 2,7% e os outros aqui, os americanos, né? Com 3%. Índices da Europa também fecharam todos no negativo, com a sensação, né?
né, de que realmente o Banco Central americano vai estar comprometido ou está comprometido em segurar a inflação. Entre outros motivos, acabou trazendo os índices um pouco para cima, mas a gente não pode esquecer que eles estão em tendência de baixa, né? Então isso aqui foi só um pullback, aí, uma correção de tudo. Muita gente afirma que pode continuar caindo os índices depois dessas correções. Quando a gente abre o gráfico, por exemplo, ó, vem aqui no Dow Jones, vamos colocar em gráfico diário, topos e fundos descendentes. Aí na sexta deu, né, aquela subida gigantesca. Eu não imaginava que fosse fechar o gap na sexta. Para mim esse gap iria ser fechado no domingo, né, entre hoje e amanhã, mas acabou fechando na sexta-feira. Como eu já falei algumas vezes aqui, né, depois de dias de grande movimentação, a gente tem um dia de pouca volatilidade, que é o que pode acontecer essa madrugada. Então os índices, essa madrugada de domingo para segunda, os índices podem não movimentar tanto, mas fazer um pullback da sexta-feira não seria ruim. Mas como vocês podem ver que eu acabei de falar, ó, gráfico diário, topos e fundos descendentes ainda é uma tendência de baixa para os índices, não tem nenhuma reversão de tendência em nada aqui. E enquanto eu gravo esse vídeo, ó, 10 horas da noite do domingo, como a gente acabou de olhar ali, o Dow Jones tá caindo 0,4. E que não pode esquecer, subiu 2,7 lá, fechou em alta de 2,7 na sexta-feira, e agora tá caindo 0,4, ó. Então tá fazendo apenas uma correçãozinha ali, um pullbackzinho de toda a alta que fez na sexta-feira. A gente vai ver essa movimentação maior na segunda-feira durante o dia. Provavelmente vocês vão estar assistindo esse Morning Call de madrugada ou na parte da manhã. A movimentação maior vai ser durante o dia mesmo. Bolsas da Europa não abriram ainda, por isso que tá com essa data, e os índices americanos estão dando essa respirada aí por enquanto. Daqui uns dias começa também, né, a divulgação dos balanços das empresas, né, do último trimestre aqui, ou do segundo quarter, né, que os americanos chamam. Agora na segunda-feira já começa algumas empresas a soltar os seus balanços, né, e isso vai dar uma boa de uma acelerada aí. E eu particularmente acredito na primeira quinzena do mês que vem a gente vai ver as empresas divulgando os seus balanços e a gente vai ver uma diminuição de balanços abaixo do esperado e tal, que não vai ser muito legal para os índices. E, enfim, eu ainda acredito que a gente pode ver esses índices vindo mais para baixo, né? Mais do que já estão aqui quando a gente olha o gráfico geralzão, assim. Para quem assiste meu Morning Call já faz algum tempo, eu venho falando que seria natural os índices virem aqui pré-Covid, né? Esse topo aqui foi antes da pandemia, e aí o Dow Jones ele cumpriu, ó. Se vocês repararem aqui, ele veio. Pela análise técnica, quando você rompe um topo importante como este aqui, é natural de vir fazer uma correção no último topo. Então ele veio e fez. Então, se aqui, nessa parte de acumulação aqui, começar a dar sinais de fundo, fazer W, ficar lateralizado, começar a fazer topos e fundos ascendentes, coisas desse tipo, de fato, pela análise técnica gráfica, né, só gráfico mesmo, cumpriu ali o que tem que ser cumprido pela análise técnica, que é fazer uma correção até o último topo mais importante, que no caso seria esse aqui, pré-pandemia, e a gente poderia ver sinais de alta. Como eu não olho só para gráfico, eu uso a parte da economia em si, né, da parte fundamentalista, aí a gente tem que começar a pensar quais são os motivos ou o que poderia fazer com que os índices voltassem a subir nos próximas semanas ou nos próximos meses. Se der sinais de que a inflação está começando a arrefecer, né, que a inflação está começando a esfriar, talvez possa existir essa possibilidade de realmente ter feito um fundo aqui nesses índices. Mas muita gente espera aí e a gente vai passar por recessão e que o Banco Central americano vai subir muito os juros ainda, então tem gente que acredita que os índices podem cair muito mais a partir desse ponto aqui. Começa a ser regiões em que a gente tem que ficar mais atento, balizar alguns investimentos, até o trade em si, eu particularmente olho bastante. Então, como a gente viu agora no início da noite de domingo, o dólar ficando forte, eu não acredito que isso vá durar a noite inteira, né? Aparentemente a gente tem um petróleo mais para cima, ouro também talvez mais para cima, justamente por conta das decisões do G7 ali. Então é importante que a gente fique de olho nisso. Petróleo subindo nos próximos dias, né, no começo da semana assim, é importante também, é um bom sinal, né, de que a economia pode dar uma arrefecida e a gente pode ter um dólar um pouco mais fraco na segunda-feira. Beleza? Então acho que era isso. Como vocês viram ali, vamos começar a semana um pouco mais lenta, mas vai ter dados bastante importantes no meio da semana e acho que vai ser legal a gente acompanhar. Eu, na medida do possível, vou estar gravando aí Morning Call para vocês e quando não der, eu vou tentar fazer o que eu acabei de fazer, gravo um dia antes à noite ou alguma coisa assim e a gente dá um jeito. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos, até o próximo Morning Call. Tchau!